Estamos de volta para o segundo bloco do programa Em Pauta, nesta semana discutindo sobre o que é permitido e o que não é permitido na internet. Falando a respeito, claro, de comentários, de possibilidades de processos e ações civis, penais, contra um comentário que foi feito nas mídias sociais, na parte destinada aos comentários, por exemplo, num site de notícias. E aqui ao meu lado, Rodrigo de Carvalho, advogado, falando sobre esse assunto. Rodrigo, a gente discutia no final do primeiro bloco a questão Uber versus taxista, mas focando mesmo nessa questão de comentários, né? Ou seja, a internet não é mais terra sem lei, né? Agora, na tua avaliação como advogado, falta ainda uma legislação específica para a internet dentro do Brasil, como já existente em alguns outros países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos? Existe, falta isso no país ainda, que se cria uma lei específica para a internet? Hoje o nosso, entre aspas, nosso direito digital ainda não está em atuação, não está em vigor. Nós não temos um código correto para aplicação do direito digital. Mas sim, usa muito o Código penal, Civil, Código Penal, mas... subsidiário ao Código Civil e ao Código Penal. Aplica-se aos atos ali. Eu estava analisando em questão a legislação americana, eles têm um processo totalmente diferente do nosso. Eles têm uma liberdade, sim, de discutir questões em Facebook, mas, porém, é questão em relação ao moderador. Eles têm um moderador, no país, e todo cidadão sabe da pena. Se tu falar uma coisa e ofendendo, eles já sabem, entendeu? E tem um código tipificado. Então, tem regras. Nós não temos regras hoje. Por que acontece? Todo mundo diz que o Brasil é um país democrático. Sim, o Brasil é um país democrático. Levanta a bandeira de liberdade em Facebook, sim. Porém, o povo não tem a educação de lidar com uma ferramenta tão importante que é a internet. Então, a gente tem que saber que a internet é a sociedade, é o nosso dia a dia. Eu vou na tua casa, eu vou entrar no teu perfil, eu tenho que ser educado. Então, a gente não pode pensar que as coisas estão corretas em relação à internet e o Facebook. O Facebook tem que seguir regras e hoje em dia o nosso povo não segue as regras. Eu estou falando de uma pequena parcela, em geral a gente sabe, com certeza, mas tem uma pequena parcela que não sabe seguir essas regras. Então, o que acontece? As demandas cíveis e as demandas penais são muito grandes. Então já está criando o quê? Jurisprudências em relação a esse fato de ofensas no Facebook. Por outro lado, também o Facebook é uma ferramenta de investigação. Acontece casos de homicídios e pessoas colocam fotos, existe casos de pedofilia, as pessoas colocam fotos, por quê? Porte de armas. Porte de armas. Por quê? Em relação à instrução, em relação à capacidade. Pessoas que não têm ainda a habilidade de manter uma ferramenta como o Facebook. Então, aí a questão do Uber também é a mesma coisa. A questão das discussões entre os taxistas são coisas que estão em evidência, porém, as pessoas não podem expressar a sua opinião de maneira radical, mas sim de maneira educada, e hoje a gente não vê isso. Nós tivemos um caso recente de uma adolescente no Pará, na cidade de Belém, que postou um vídeo no Facebook convidando as pessoas, claro, da cidade, do bairro dela, para uma festa onde teria bebidas e drogas liberadas. A polícia utilizou essa postagem para fazer uma batida na festa e prendeu, vamos botar 70% dos convidados, né? Isso pode ser utilizado pela polícia como forma de se chegar a algum criminoso? A polícia está utilizando hoje o Facebook de uma maneira integral. Integral porque é aquilo que eu comentei, pessoas que não têm a capacidade de utilizar essa ferramenta postam questões em relação a isso. Hoje o Facebook, sim, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Uma ferramenta tanto na esfera civil, penal, trabalhista, pode ser utilizada. Então a polícia, sim, tem essas ferramentas, tem um poder de inteligência muito grande em relação à tecnologia. Isso é legítimo? Isso é legítimo. Perante a lei é legítimo. É legítimo, porque tu pode utilizar aquilo ali como prova de um ato danoso. A pessoa não vai negar. Aquilo ali é uma prova contundente. E a questão da prova também é muito importante para uma questão de processo, uma questão também de verificar a veracidade. Muitas pessoas, mas como é que eu vou fazer a prova? Mas como é que eu posso provar? Hoje, com determinadas fotos,
em Facebook, elas ficam algum tempo e depois o moderador, enfim, o administrador do Facebook no Brasil retira. O que eu vejo na legislação, o que eu vejo nos comentários é o quê? É a figura do print. Porque aquela foto é variável, aquela foto pode estar ali, depois de 10 segundos não pode ter saído dali. Ou seja, eu ofendo o Bruno com uma mensagem dizendo milhares de coisas, eu ofendo o Bruno e depois eu tiro. Mas o Bruno, sabendo daquilo ali e foi ofendido, a maneira mais eficaz é tu dar o print, sentindo ofendido, e aí sim, ingressar com uma demanda, uma ação de reparação de danos, porque tu foi, enfim, tu teve um dano à tua imagem, à tua honra, e pode ingressar sim com uma ação. Então, hoje tem que ter essa dinâmica também para te proteger em relação ao teu perfil. Certo. No caso de vídeos que são postados nas mídias sociais, cabe também algum processo, algum tipo de recurso? Por exemplo, a gente acompanha muito vídeo, por exemplo, duas pessoas, uma discussão de trânsito, alguém no veículo de trás tira o celular, grava aquilo ali e posta na internet. Essa pessoa que estava envolvida nessa discussão, tendo acesso a esse vídeo, ela pode utilizar isso? Ela tendo acesso ao vídeo e, enfim, chegando ela é legítimo, entendeu? Porque presenciou, enfim, tem uma testemunha? Tem, a testemunha filmou. Um caso de grande repercussão que aconteceu, e eu acho que, felizmente ou infelizmente, pode ser acreditado isso, foi o caso da Carolina Dickmann. Eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu, mas foi um pouco de publicidade para ela também. Eu acredito, das fotos que vazaram dela nua, enfim. Claro, a honra dela foi afetada, com certeza, teve danos profissionais, mas essas questões de exposição vêm já de um bom tempo. Mas o que acontece? Uma pessoa pública, entendeu? Mas existem pessoas no nosso cotidiano, amigos, vizinhos, que podem ter sofrido essa questão de ter fotos vazadas, fotos íntimas vazadas, mas não. Teve que acontecer um fato de uma pessoa famosa para aí sim ter agora um processo de avaliação de um código digital, direito digital, de uma nova lei para ser aplicada. Então, a gente ainda está engateando nessas questões de direito digital, mas eu acredito que ao longo prazo vamos ter leis boas e concretas para punir. O marco civil da internet, tão debatido no ano passado, no ano retrasado, ele auxilia um pouco essa questão da internet? Ou nessa área civil, não? Não, acho que não tem ainda uma grande força para modificar, né? Mas, infelizmente, a gente vai precisar dessas leis porque a cada dia mais se torna mais cotidiano vídeos, fotos, denúncias, ofensas. Hoje o nosso dia a dia é isso, porque a internet está muito fácil. Está muito fácil. E pessoas não têm a característica de dizer e chegar para a pessoa, fulano, não gostei disso aqui. Torna a internet o seu escudo. Mas hoje em dia a internet não é seu escudo. A gente pode buscar a pessoa que está ofendendo e tomar as devidas providências. Certo. Você falou do papel do moderador, né, que existe, por exemplo, e funcionando perfeitamente bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, citou que também existe o moderador. Né? Essa pessoa, ela tem autonomia para retirar ou não, ou sequer deixar que um comentário ou que uma postagem seja publicada? Ela tem autonomia. Isso não pode gerar também por parte de quem está querendo postar porque algum aí tipo de problema? É uma coisa subjetiva, né? Censura. É uma coisa subjetiva, aí depende do moderador. Enfim, tem vários pontos de vista, né? Eu posso estar colocando aquilo de uma maneira, uma exposição, que eu quero uma opinião minha, mas porém, questões de fotos eróticas, enfim, de ofensas, de baixo calão, aí sim o moderador tem essa autonomia, porque ali ele vai estar amparado do quê? Isso aqui não é uma democracia, não está exercendo o teu poder de cidadão, postando coisas eróticas, enfim, vídeos com grande repercussão. Então o moderador, sim, é uma pessoa capacitada, enfim, eu tenho conhecimento que são pessoas capacitadas, porém tem esse limite, tem que saber o liame da diferença entre estou publicando para ter opinião ou estou publicando para ofender alguém. Então também é uma posição difícil, porque tu tem que saber diferenciar bem o que é um vídeo que está querendo ofender alguém, o que é um vídeo também de educação, enfim, que quer mostrar algum conhecimento. Então estamos engateando ainda, mas acredito que tem boas perspectivas para isso.
que tu acha que precisaria mudar para a gente parar de ter esses problemas na internet? Educação e cultura do povo, principalmente? Eu acho que isso Porque aí o Brasil está tendo muito problema com essas atitudes. Semanalmente a gente vê, né? São ofensas a apresentadores pela cor da pele, sabe? Então, e de gente que, por incrível que pareça, possui algum tipo de estudo, porque são estudantes universitários que postam ofensas raciais, sabe? São estudantes, às vezes, do segundo grau, que têm acesso e postam. É esse pensamento de vou botar e nada vai acontecer porque eu estou dentro do computador, ninguém vai chegar onde eu estou. São pessoas que têm um grau de instrução um pouco maior, porém, tem essa visão que tu falaste. Eu vou botar a minha opinião, vou agredir aquela pessoa no computador porque é o meu escudo, que eu não vou ter. Ninguém vai chegar até mim e vai verificar que fui eu que coloquei. Mas hoje em dia, o caso da apresentadora do Jornal Nacional do Tempo... Previsão do Tempo. Quando aconteceu isso aí, 3 horas depois já foram na casa do indivíduo, enfim, já tem processo contra ele. Então, por um lado, tem muitas coisas de ofensas, mas por outro lado, realmente a nossa polícia, a nossa inteligência vai atrás. Isso tem aí que se aprimorar, né? Tem que se aprimorar. Porque a internet está com acesso hoje quase que... Todo mundo tem, né? E por um simples Celular. telefone, né? Simples telefone. É uma faca de 2 gumes, né? A internet lhe ajuda muito, mas por outro lado prejudica muito, entendeu? Pessoas de má índole pode prejudicar. Então, como tu falou, é questão de educação, a questão de... Porque você aplicar a internet e as suas ferramentas, tu tem que ter um grau de instrução um pouco maior. Você tem que estudar, saber o que você está falando. A partir do momento que tu quer expor uma opinião, que expõe de uma maneira concreta, uma maneira educada, que possa ter o debate, mas não de uma forma tão agressiva. Né? Utilize argumentos, não utilize agressividade. Isso aí seria mais o slogan, né? Em vez de tu fazer tuas agressividades, não. Argumentos, porque a finalidade da internet é esse, é expor ideias e debate. E eu bato no ponto da imprensa. A imprensa tem um papel muito importante. Por isso que hoje em dia as emissoras, enfim, estão contratando pessoas mais capacitadas também para expor tanto a questão textual quanto a questão de opinião. Então isso é muito importante. Mudou muito, a gente evoluiu muito em questão da imprensa. Porque também tem a questão da democracia. Tem que passar também as suas opiniões, mas porém de uma maneira educada e que não atinja outras pessoas. Racionalidade, eu acho que seria a palavra, né? Perfeito, essa é a palavra, racional. Certo. Se pode prejudicar muito, não sei se você acredita nisso, não sei se tu já teve algum cliente relacionado a esse assunto, ou se um outro colega advogado já pegou, mas um comentário, às vezes, uma ofensa na internet, você pode acabar prejudicando demais a vida de uma pessoa, seja ela uma pessoa jurídica ou pessoa física, vamos dizer assim, mas na parte pessoal e não profissional, isso pode acabar trazendo algum tipo de problema? Eu acho que tem casos que acontecem diariamente, a gente sabe que tem, porque se eu vou ofender uma pessoa tanto no âmbito profissional e acarreta no âmbito profissional, isso aí é uma extensão, entendeu? Isso aí é uma extensão, realmente. É prejudicial a pessoa, porque tu pode ofender ela pessoalmente e acarretar no trabalho, ou você criticar no trabalho e a vida da pessoa está comprometida. Então, isso que é o perigo, de tu comprometer as duas realidades, tanto profissional quanto pessoal. Daí, então, que vem essas ações de reparações para tentar sanar esses problemas. Certo, a gente falava no primeiro bloco, eu vou voltar um pouco. Em uma das tuas respostas, Rodrigo, tu falou, as pessoas também têm que ter um certo discernimento para não sair entrando com processo por qualquer coisa. Mas você indica que as pessoas que sofrem algum tipo de ofensa, elas entram, ingressem com algum tipo de ação? Eu acho que sim. Tu acha que tem que ser feito? Tem que ser feito. É só desse jeito, infelizmente, que a gente vai conseguir ter um certo controle? Acho que desse jeito é uma maneira que a gente pode tentar controlar essas questões de ofensa, questões até de perseguições, né? Que é uma maneira correta, porque se o agressor não sentir que você está protegido e tem um conhecimento sobre tal assunto, vai continuar sempre. Então, a mera, como é que eu posso dizer, a insatisfação, tudo bem, não gera dano moral, não gera ação nenhuma. Democracia, insatisfação do produto, tranquilo. Mas já a partir do momento de uma ofensa que te prejudique profissional e pessoalmente, aí sim dá ensejo sim a ações, e aí é questões de ferramentas, de dar print nas telas, ou enfim, ter já essa mentalidade para um eventual acontecido.
Tá certo. Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou, mas queria te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente do programa Em Pauta, sempre discutindo, claro, obviamente, questões ligadas à área jurídica, né? A gente sabe que esse programa além de amigo, a gente já tem uma boa referência do programa, então a gente está sempre à disposição. É sempre bom bater esse papo, ter essa conversa e debate desses assuntos atuais. Tá certo. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela participação no programa aqui com a gente. Este é o advogado Rodrigo de Carvalho falando sobre a possibilidade de ser processado por um simples comentário feito na internet. O programa Em Pauta desta semana fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.